Você sente que a sua vida tá parada, que você mesmo ficando mais velha ou mais velho, nada vai nem pra frente nem pra trás? Hoje no Crônicas da Carruagem nós vamos escutar um relato de um jovem de 26 anos que está exatamente nessa situação, esperando que uma vontade venha do nada e para que ele possa fazer as coisas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o primeiro episódio de Crônicas da Carruagem, onde eu vou ler um relato real de uma pessoa e vou dar meus pitacos terapêuticos. Eu sou Jonathan Norato, sou terapeuta especializado no tratamento de ansiedade, tristeza, luto, emoções em gerais, e você está no Crônicas da Carruagem. E eu escolhi esse nome, Crônicas da Carruagem, pelo seguinte motivo. Aqui, alguns elementos eles são muito importantes a serem compreendidos como o cavalo. Os cavalos, na verdade, são as nossas emoções, paixões, desejos, vontades, que às vezes estão com força, nos empurrando para frente, às vezes estão meio parados, como até um pouco do caso que nós vamos ouvir hoje. E o cocheiro é aquele que está com a mão nas rédeas, a razão que coordena todos esses nossos desejos, nossas emoções. Eu já digo e vou repetir que as nossas emoções, elas são como esses cavalos que a gente não tem o controle completo, mas nós podemos conduzi-los para algum lugar. É o que nós podemos dizer assim, bom, as emoções eu não posso conduzir, sentir, né? Coisas que eu quero. Agora eu vou me sentir alegre, agora eu vou me sentir triste, agora é difícil fazer esse movimento. É quase, para não dizer, impossível. Mas com a emoção que você recebe, com as paixões que você tem, os desejos que você tem, a sua razão é capaz de conduzir isso para algum lugar. Então por isso que eu escolhi o nome Crônicas da Carruagem, porque nós vamos sempre reconduzir as nossas emoções e paixões segundo a luz da razão. Ou seja, o cocheiro que vai dominar o local para onde vai, a velocidade que vai dessas paixões e emoções, ou seja, dos cavalos. E sem mais delongas, vamos aqui começar a ler o relato e eu vou começar dando meus pitacos terapêuticos. Vamos lá. Bom, olha aqui o que eu separei para hoje, né? Que eu recebi. Tenho 26 anos, moro com meus pais e não consigo terminar nada, né? Uma situação difícil, né? Eu não sei o que é não terminar nada, mas com 26 anos, normalmente você já tá... Algumas pessoas já fizeram bastante coisas na vida, né? Alguns já até se tornaram pais, se casaram, outros já têm emprego, já terminou faculdade, já fez diversas coisas. Então, não terminar nada aqui já é uma situação muito triste. Comecei 3 faculdades e larguei. Bom, não está no relato aqui, mas é muito importante que a gente observe uma coisa. Começou 3 faculdades e largou. E uma coisa importante a gente prestar atenção é como que foi isso, como é que se deu essas 3 faculdades e largar. Você pode perguntar, Jonathan, mas por que isso é importante? Porque isso nos informa muita coisa. Por exemplo, então, ele começou 3 faculdades distintas, então, cursando 3 cursos distintos. Ele tem várias combinações aqui. Ele começou um curso, trocou de curso, trancou de novo, voltou para a primeira faculdade. São locais diferentes, às vezes não, o curso é o mesmo, mas instituições diferentes. Começou a... Já falei, né? 3 distintos. E por que isso é importante? Porque é bom para que a gente avalie a forma como o indivíduo tem se comportado diante de alguma adversidade. Seja talvez a instituição, seja o curso que achava que não precisava que fosse, talvez influência dos pais, faça tal curso, e aí ele começou o curso, desistiu, começou outro curso, depois voltou para o curso inicial que os pais. Então é muito importante a gente saber essa distinção, né? Comecei 3 faculdades e larguei. Como é que foi isso? Isso na terapia é muito importante. Eu faço essas perguntas na terapia. Por que razão? Para que o indivíduo consiga descrever os motivos pelo qual ele sofreu ou está sofrendo pela dificuldade de realizar alguma ação, executar alguma ação, e também para que eu, como terapeuta, entenda exatamente qual é o drama e a dor que a pessoa está passando. Às vezes a pessoa não sabe, mas ela acaba descobrindo isso na terapia. E às vezes, ao saber, eu posso auxiliar e ajudar. Então, seria interessante aqui. Não consigo manter um emprego porque me sinto sufocado pela rotina. Bom, nossa... Poxa, eu não consigo manter o emprego porque sinto-me sufocado com a rotina. Gente, rotina, né? Rotina, ela é algo que nos liberta, é o que mantém a ordem, o que nos capacita a fazer certas coisas com previsibilidade. Então, é natural que exista rotina. As pessoas às vezes acham que rotina é algo muito engessado, que isso faz mal, que precisa de uma vida certa mais livre. Mas a verdade é que não é. A gente tem coisas que precisam ser feitas todos os dias. Por exemplo, coisas muito básicas, que eu vou sempre bater nessa tecla porque é bom lembrar sobre isso. Se alimentar, dormir, são coisas que precisam estar todos os dias, não é verdade? Você precisa comer todo dia, você precisa se hidratar todo dia, você precisa dormir todos os dias. Então isso já entra dentro de uma rotina, né? Então, não. Me sinto sufocado com essa rotina de ter que comer todo santo dia. Essa rotina que eu
eu estou passando agora porque eu tenho que dormir todo dia. Não, eu quero fazer coisas diferentes. Bom, isso não é o ideal. É o ideal que tenha uma certa previsibilidade. Assim como, eu vou para o trabalho, tem um horário para entrar, que ao mesmo tempo esse horário é informado para os clientes, e os clientes eles esperam, né? Já pensou, o cliente ele vai chegar meia-noite num estabelecimento, ele precisa que tenha gente lá? Não, tem uma rotina. Inclusive tem um certo horário para as pessoas irem comprar, ou seja, também para ir trabalhar, ou seja, para fazer certas atividades. Então é natural que rotina ela mais liberta, e ela é uma coisa que liberta do que ficar preso e sufocado. Mas vamos continuar lendo aqui para a gente ver mais detalhes. Meus pais pagam tudo, mas me sinto um lixo. Caramba, cada frase desse relato dá pra gente comentar alguma coisa, né? Meus pais pagam tudo, mas me sinto lixo. Deixa eu falar uma coisa importante aqui. Presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção mesmo no que eu vou dizer. O ser humano, ele tem uma dignidade, com toda certeza ele tem uma dignidade que se difere de todas as outras coisas deste universo. O que eu tô dizendo? Então, é óbvio que você não pode comparar a dignidade de um ser humano real com, por exemplo, de um celular, né? Entre salvar um celular de quebrar e salvar a vida de alguém, é óbvio e preferível, é natural e normal, né? Apesar disso pode parecer absurdo hoje em dia, né? É natural e normal que você dê preferência ao ser humano, ao invés do celular. Porque o ser humano ele tem uma dignidade específica, ok? Tá? Então ele tem uma dignidade maior do que todas as outras coisas, do que árvores, do que animais, enfim. É claro que não se justifica nada de ruim a ser feito com a própria natureza na qual nós estamos, no mundo que vivemos, não tem justificativa de fazer mal a isso, mas a dignidade do ser humano é maior do que as outras coisas. Dito isso, agora, se a gente comparar os próprios seres humanos entre eles mesmos, é óbvio que haverão seres humanos que farão coisas melhores do outros seres humanos que fará coisas piores, correto? Não é? Agora a gente, esquecemos das outras coisas. Vamos pensar só na comparação no grupinho, no conjunto dos animais racionais que somos os seres humanos. Neste grupinho existem indivíduos que auxiliam e melhoram a condição comum entre todos, né? Eles estão preocupados em fazer o bem comum do local onde ele está inserido. Então, é um indivíduo que, na família, no trabalho, no local que ele convive, tanto com os amigos ou em ambientes, como ambientes religiosos também, o que ele está preocupado? Um indivíduo minimamente indivíduo, ser humano natural, ele está preocupado em agir para realizar um bem comum. Ele compõe um espaço e, além de compor esse espaço, ele faz algo que auxilia todos os grupos. Este ser humano, com toda certeza, é muito diferente de um ser humano que não compõe um ambiente e que, mesmo que esteja dentro de um certo ambiente, quando eu falo composição, ele tem uma liga, ele auxilia. Mas mesmo que ele esteja dentro de um ambiente, como um ambiente familiar, um ambiente de trabalho, qualquer outro lugar, ele não contribui para o bem comum. Entende? Ele não está contribuindo nada. É muito comum, é claro, com criancinhas, ainda bebês, crianças muito, muito pequenas, elas serem esse tipo de gente, né? Que não vão contribuir muito, né? Eu tenho 3 filhos, eu sei muito bem disso, que um bebê, ele só vai ter trabalho para realizar com aquele bebê, mas ele sozinho, ele não consegue auxiliar no grupo. Agora, por exemplo, minha filha, ela tá ficando mais velha e ela já compõe a família, ela compõe o espaço, ela já consegue auxiliar em coisas para o bem comum, de arrumar os brinquedos que estão espalhados, de pegar uma garrafa de água e preencher e colocar dentro da geladeira. Ela já faz essas coisas porque ela já alcançou essa idade, tá? Então, esses indivíduos que não conseguem contribuir para o bem comum, de fato, em um certo aspecto, eles estão agindo pior do que o primeiro grupo que eu disse, não é verdade? Concordam? Concordam. Quando o indivíduo ele percebe que ele, ao estar no ambiente, que ele não compõe ele para auxiliar no bem comum, ele vai se sentir mal, com toda certeza. Nada de olhar utilitarista aqui entre as pessoas, mas é bom ser útil, faz bem ser útil. Isso é gratificante. Então, olha aqui, olha o caso. Meus pais pagam tudo. Lá em cima ele está falando assim, moro com meus pais e não consigo terminar nada. Comecei 3 faculdades e larguei. Não consigo manter um emprego porque me sinto sufocado. Bom, dentro do ambiente familiar, dentro desta casa, desse indivíduo, o que ele é? Ele é apenas mais um filho e um peso. Ele se vê como isso. Ele acaba se sentindo mal por isso. Por quê?
ele não compõe esse espaço auxiliando no bem comum. Então, normalmente, a pessoa ajuda financeiramente. Nesse caso, ele está dizendo muito claro, né? Ele não falou coisas aqui, por exemplo, não sei se mais pela frente tem alguma coisa, eu acho que não tem não, mas ele não falou de coisas aqui como, por exemplo, auxiliar ao limpar a casa, cozinhar, fazer essas coisas. Né? Não sei se ele faz, não sei se ele está fazendo isso. Né? Ele falou de questões financeiras. E na questão financeira, praticamente, ele não ajuda, ele não compõe, ele não ajuda os indivíduos na casa. E é óbvio que ele vai sentir um lixo. Ele falou assim, eu me sinto um lixo. Ou seja, eu não tô valendo de nada. Eu não valo nada, não tô valendo nada. Eu não valo nada, né? Eu não tô valendo nada. O que eu tô valendo aqui? Absolutamente sou um peso. Né? O que você faz com um peso que é descartável? Você joga fora. É um lixo, de fato. Então, é natural ele se sentir, aqui, ó, meus pais pagam tudo, mas eu me sinto um lixo. Né? É óbvio. Você olha pra cima e você fala, olha, eu moro com meus pais. Eu não termino nada. Até as faculdades que eu fiz, eu não terminei. Eu larguei, né? Eu larguei. Não consigo estar no emprego. Ou seja, eu não tenho dinheiro. Poxa vida. Né? É óbvio que você vai se sentir mal. Óbvio que vai se sentir mal. Ó, sinto uma ansiedade absurda só de pensar em ter que decidir o que fazer da vida. Caramba. Né? Parece que estou esperando um sinal ou uma vontade mágica aparecer para eu começar a viver, mas ela nunca vem. Aí, ó, olha só, esperar a vontade vir para fazer alguma coisa. Meus caros, bom, o ser humano é o único indivíduo assim que faz coisas contra a vontade, não é verdade? A gente está cheio de casos tristes, inclusive, de pessoas que fazem coisas contra a vontade, tristes. E não, é bom lembrar que tenha também as condições que te fazem bem, não é verdade? A gente, às vezes, fazer contra a vontade é uma coisa sempre ruim, é sempre ruim. Não. É de fato, existem situações muito tristes, situações que as pessoas fazem que ela contra a vontade e são muito danosas, são criminosas. Mas todas, me fale, todas? Óbvio que não. Você tem que fazer coisas contra a vontade que vão te fazer bem. Veja bem, você provavelmente ou conhece, ou já aconteceu isso contigo, né? De ter passado muito mal, ter vomitado as tripas, né? E aí, você sabe que você está desidratado, debilitado, sem comida. E o que você precisa? Você precisa se alimentar. E às vezes você tem que comer algo, né? Um mingau. Quem nunca comeu aquele mingauzão assim na hora de... depois de ter sofrido uma disenteria ou ter vomitado as tripas aí uns 2 dias, né? Cara, eu não tenho vontade, mas eu sei que eu preciso comer. Isso vai me fazer bem, mesmo sem a minha vontade. Tem muitas outras coisas que a gente faz sem vontade, mas que vão ser muito boas, não é verdade? Não é verdade? Então, se você espera, olha só, parece que eu estou esperando um sinal. Ou uma vontade mágica. Aparecer para eu começar a viver, mas ela nunca vem. Esperar essa vontade nunca vem mesmo. Nesse caso, que nós estamos falando da Crônicas da Carruagem, é que os cavalos desse indivíduo, desse jovem de 26 anos, eles estão apáticos, estão sem força, não conseguem se movimentar e, enfim, e o cocheiro fez o quê? Abriu mão, largou as rédeas, falou, não impôs, né? Vocês vão andar mesmo assim. Vocês vão ter que andar mesmo assim. A gente vai fazer alguma coisa. A gente vai para algum lugar, mesmo que você esteja sem vontade. Porque se você esperar essa vontade mágica, nunca. Nós já dizíamos, inclusive, no quadro, eu sugiro você, nosso quadro de segunda-feira, nossas lives, onde nós vamos falar sobre afetos, a ordem dos afetos. Na ordem dos afetos dessa semana, nós conversamos exatamente um pouco sobre isso, que a vontade, ela é um desejo muito baixo em nós e precisamos subir para que a nossa razão comande. O cocheiro precisa comandar. Não pode ser um cavalo apático que fique parado, sem movimentar. Não, você tem que impor isso à sua vontade e fazer, né? Não é impor para sentir vontade, é fazer. Você vai se preocupar em fazer, tá? Então, vamos ler o relato inteiro de novo aqui, né? Tenho 26 anos, moro com meus pais e não consigo terminar nada. Terminei 3 faculdades comecei 3 faculdades e larguei, falando, por que eu terminei na cabeça? Não consigo manter um emprego porque me sinto sufocado pela rotina, meus pais pagam tudo, mas me sinto um lixo. Sinto uma ansiedade absurda só de ver e ter que decidir o que fazer da vida. Parece que estou esperando um sinal ou uma vontade mágica aparecer para que eu possa começar a viver, mas ela nunca vem. Então, vamos lá. Finalizando aqui e dando as dicas práticas para esse caso, também algumas dicas práticas. Do que eu já falei e apontei cada detalhe aqui, o que eu diria para essa pessoa que eu diria para você que possa estar vivendo na mesma situação? Você procure, não procure vontade, não procure propósito ainda, não procure falar, nossa, é isso aqui que é coisa que eu devo fazer para minha vida. Procure um dever, tá? Um dever. Que dever? Procure um dever pequeno, comece com um dever pequeno. Tudo o que eu digo agora, ela pode parecer muito boba, né? A aplicação, mas assim, tem um valor terapêutico imenso. Procure um dever a fazer. Então, o que você vai fazer? Ou seja, você mora numa casa. Esse indivíduo aqui mora numa casa. Bom, se você está morando de casa, você não tem emprego, primeira coisa, você se preocupa com os deveres que a casa propõe. Uma organização de um quarto, de uma limpeza, a limpeza da casa,
dos talheres, de cozinhar. Então, se você não consegue fazer fora o emprego, faça dentro de casa. Procure um dever e comece a fazê-lo. Comece muito simples, né? Vá lá e lave a vasilha, vai lá e cozinhe alguma coisa, vai lá e limpe o chão, limpe a poeira da casa. Faça alguma coisa, procure um dever, tá? E aos poucos você vai alargando esse dever, né? Então hoje eu domino aqui a casa, já dominei, já consigo dominar, já faço as coisas. Eu quero outros projetos, outros desafios. Procure um emprego para que você consiga também se empenhar em fazer, mas procure primeiro um dever. E faça esse dever sabendo que você está fazendo mesmo contra a vontade. A sua razão só se preocupou em fazer. A sua razão só estava se preocupada em fazer. Eu não vou me preocupar em mais nada. A razão não negocia com os cavalos. A razão ela não pode negociar com as suas emoções. Ela não pode negociar com as suas paixões e desejos que estão ali latentes, né? Aliás, muitas pessoas começam projetos e se empenham em fazer coisas novas na vida. Primeiro que parece uma vontade. Nossa, eu quero fazer isso. De repente aquela vontade ela desaparece. É verdade. Ela desaparece, ela perde força. Por algum motivo você desanima. E aí você não pode negociar. Ah, já que eu tô com pouca vontade, então por que eu não faço outra coisa? E aí procura outra coisa que tá com vontade. E aí, nesse caso, por exemplo, pode ser o caso das faculdades. Assim, eu comecei uma faculdade porque eu tava com vontade, perdi o interesse, larguei, comecei outra, perdi o interesse, larguei, comecei outra. Muito bem. Então, vou pro emprego e me sinto sufocado por causa da rotina. A rotina às vezes nos impõe coisas que a gente tem que fazer sem vontade, não é verdade? É natural, a gente começa a fazer sem vontade. E é isso. Então procure, né, um dever. Procure hoje um dever. Comece pela mais básico. Onde você está morando? Onde você vive? Quais são as coisas que devem ser feitas? Coisas materiais, tá? Não é, vou ficar aqui conversando com a minha mãe, com meu pai e tal. Não. Comece fazendo algo mesmo, né? Limpe uma vasilha, limpe uma poeira, limpe uma casa. Como eu falei, parece bobo, mas o valor terapêutico é imenso, tá? Olha, se você quer deixar o seu relato para que eu possa ler o seu relato aqui nesse quadro, nas Crônicas da Carruagem, de forma anônima, tá? Não vou falar seu nome, né? E se tiver algum detalhe que as pessoas possam descobrir com clareza quem você é, eu vou dar uma mexida. Pode enviar essa mensagem pelo meu Instagram, aqui na descrição do vídeo tem o meu Instagram, você procure lá e deixa no direct e me manda. Eu vou, com toda certeza, ler o seu comentário, vou conversar com você também e trazer aqui para o nosso quadro para conversar e dar os nossos pitacos terapêuticos. Outra coisa muito importante, o nosso cronograma de vídeos aqui no YouTube mudaram, né? Então, ou seja, nós temos live na segunda-feira com a Ordem dos Afetos, nós temos as quartas-feiras Crônicas da Carruagem e às sextas-feiras nós temos um vídeo que é sobre o Castelo Interior, onde nós vamos tratar de alguns assuntos interessantes para a nossa formação mesmo interna do nosso castelo interior, tá? Se você quer ser atendido por mim e nunca foi atendido por mim, na descrição desse vídeo possui um formulário onde você pode preencher e concorrer a uma consulta 0800 comigo online, para que você conheça meu trabalho e para que eu lhe conheça, tá bom? Olha, um grande abraço a todos vocês, deixe o seu gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente!